Neste vídeo você aprenderá por que relacionar os dados dos membros aos dados dos pequenos grupos. A igreja, como instituição, em sua estrutura é formada principalmente pelo pastor e seus membros. Os membros podem ter cargos e serem líderes em áreas específicas da igreja, auxiliando o pastor a realizar diversas atividades que compõem a igreja. É importante que o pastor tenha conhecimento de quantas pessoas frequentam sua igreja, são membros e quantas não são, e, além disso, quem são essas pessoas. Assim, ele consegue saber quem são as pessoas que estão mais comprometidas para participarem dos projetos que desenvolvem em sua instituição. Além do que, conhecendo quem ainda não é membro da igreja, mas já é um frequentador, ele também pode encaminhá-las para um discipulado ou estudo bíblico que ensine sobre o que é a salvação e o batismo. Não é tão difícil para o pastor da igreja pequena conhecer seus membros e frequentadores. Porém, quando a igreja cresce, vira um desafio conseguir conhecer todos os participantes. E se a igreja está trabalhando com pequenos grupos, ter conhecimento das pessoas que frequentam os grupos, se são ou não membros da igreja, se torna algo aparentemente impossível de ser feito. Contudo, saiba que não é impossível. Isso deve ser feito através dos relatórios que os líderes preenchem das suas reuniões, coletando os dados dos visitantes das reuniões e dos frequentadores. Esses dados, ao serem passados para a igreja, devem ser relacionados com o cadastro de membros. Assim, você terá conhecimento de quantas pessoas frequentam os pequenos grupos, são membros da igreja e quantas não são, e até saberá se os membros da sua igreja estão realmente participando dos pequenos grupos. Agora, por que nós deveríamos saber se os participantes dos pequenos grupos são ou não membros da igreja? Primeiro, cuidado dos membros. Um dos principais objetivos dos pastores ao implantarem pequenos grupos é cuidar melhor dos seus membros através de um relacionamento mais próximo entre eles e também com a liderança. Sendo este um objetivo, você deve relacionar os dados das reuniões dos pequenos grupos da sua igreja com os dados dos membros e observar que a maioria dos membros... Sendo este um objetivo, se você relaciona os dados das reuniões dos pequenos grupos da sua igreja com os dados dos membros e observa que a maioria dos membros não está participando dos grupos da igreja, então esse objetivo não está sendo atingido. Por isso, você precisa tomar algumas atitudes para entender o porquê dos membros não estarem participando. Assim, você poderá preparar melhor os líderes de pequeno grupo e ampliar o cuidado dos membros. Evangelismo através dos pequenos grupos. Se você observa através dos dados que os pequenos grupos estão com muitos membros da igreja participando, mas tem poucos visitantes que não são membros, pode ser que eles estejam com dificuldades em fazer o evangelismo através dos seus grupos. Portanto, é necessário conversar com os líderes e elaborar estratégias que auxiliem e motivem a fazer um convite ao não cristão para participarem dos seus grupos. É importante que os grupos recebam visitantes, principalmente os que ainda não se converteram, pois assim eles estarão cumprindo o ID que Jesus nos ordenou. Além disso, o visitante também traz um crescimento aos frequentadores do grupo que o ajudarão a conhecer a Bíblia, tirar dúvidas, ensinar a orar, ensinando como ter um relacionamento íntimo com Deus. E sendo assim, observe ao relacionar os dados dos grupos com os membros da sua igreja se eles têm conseguido alcançar pessoas que ainda não fazem parte da igreja. Relação dos grupos com a igreja. Este ponto também é extremamente importante. Caso, ao relacionar os dados, você encontre algum pequeno grupo que tenha muitos participantes, mas pouquíssimos são membros da sua igreja, ou até nem frequentam os cultos da igreja, preste atenção, pois existe uma chance dele acabar se afastando da igreja e saindo debaixo da sua liderança. E, infelizmente, isso é algo que já aconteceu em várias igrejas. Portanto, invista no cuidado, acompanhamento e treinamento dos seus líderes de pequeno grupo. Auxilie-os como levar os frequentadores do seu grupo a fazerem parte da igreja. Entenda qual é a dificuldade ou impedimento que eles podem ter que os leva a não frequentarem os cultos. Também dê atenção aos que são recém-convertidos, para que eles possam ter um acompanhamento mais próximo de um líder para conhecerem os primeiros passos na sua caminhada com Deus, explicando a importância do batismo e convidando-os a fazer essa escolha. Quando o pequeno grupo consegue levar as pessoas a fazerem parte da igreja e se tornarem membros dela, isso demonstra cuidado do líder com seu grupo e que ele está respeitando muito bem a sua liderança. Portanto, tenha essa relação de dados dos grupos com os membros da sua igreja. Analise com cuidado o que ocorre em cada grupo e procure instruir seus líderes no caminho certo, ajudando-os em suas dificuldades. Dessa forma, a sua igreja estará mais unida e sendo bem cuidada pelos líderes.
Se você deseja receber mais materiais como esse, siga as redes sociais do Igreja Eficiente. Elas estão aparecendo aí na sua tela.